Pessoal, então prosseguindo com a nossa aula, estamos falando sobre os deveres das partes pelo artigo 77. Já fizemos a leitura de todos os incisos do artigo 77 e agora nós vamos falar sobre as suas peculiaridades, as suas considerações finais que estão inseridas nos seus parágrafos. Tá? Vou novamente compartilhar minha tela com vocês e nós vamos então falar aqui sobre os deveres das partes inseridas nos parágrafos do artigo 77. Então, artigo 77 já falamos, expor a verdade, não apresentar defesa consciente destituído de fundamentos, não produzir provas ou atos inúteis, cumprir com exatidão a decisão judicial e declinar no primeiro momento, sempre informar o endereço atualizado e, por fim, não praticar inovação ilegal. Parágrafo 1º. Nas hipóteses do inciso 4º e 6º, por este motivo, eu pedi para vocês fazerem o asterístico na situação. O juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput que a sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Então, todas as vezes que ocorrerem as situações do inciso 4º, qual que é o 4º? Não cumprir com a decisão judicial. Qual que é o 6º? Não praticar inovação ilegal. Então, inciso 4º, o cara que está escondendo o carro da busca e apreensão. Inciso 6º, a pessoa que está vendendo o bem que foi dado em garantia, que foi dado como depositário fiel, ele ficou na condição de depositário fiel. O que vai acontecer? O juiz vai entender que essa pessoa cometeu um ato atentatório à dignidade da justiça. Professor, e aí? E aí que este ato atentatório da justiça, além de uma sanção criminal, que será, obviamente, manejada por competência adequada, né? Será encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público, à Delegacia de Polícia para apuração de eventual crime, né? Em esfera apartada, em esfera separada, né? Caberá também uma aplicação de uma multa. Então, quem tiver com vademécum aí, por favor, grifa ali no parágrafo 2º, ó. Multa de até 20% do valor da causa. Pessoal, vejam que é uma multa expressiva. Imagine vocês aí uma causa envolvendo uma colheitadeira, que nós acabamos de falar. Uma colheitadeira aí avaliada em R$1 milhão. Então, nós estamos falando que este ato de ele esconder, de ele dificultar o acesso à colheitadeira ou transferir para terceiros e partos, pode gerar uma multa de até 20% sobre o valor da causa. E aí o Fernando, antes, no início da aula, nós estávamos gravando, falou, professor, as concessionárias hoje estão colocando rastreadores escondidos na colheitadeira, né? No momento que começa a atrasar a parcela, facilita a sua localização. Pessoal, muitas vezes, não, obviamente, não vou generalizar, mas muitas vezes alguns produtores, sabendo que passará por alguma dificuldade financeira ou ainda sabendo não, já imaginando que ele não vai pagar, querendo aplicar um golpe, querendo sumir com essa colheitadeira, antes de iniciar o vencimento das parcelas, ele já some com esse rastreador. Ele some, ele dá um jeito, ele desmonta a máquina inteira, localiza o rastreador, tira, a parcela não está vencida ainda, ok? Some com a máquina, desmonta ela ou vende ela para outro lugar e a pessoa não consegue identificar a máquina onde ela está, porque ele deixa o rastreador guardado lá dentro da fazenda. Tá? Ele nem desabilita, ele nem quebra o rastreador muitas vezes, porque ele sabe que às vezes se ele desabilitar ou quebrar, vai acionar um alerta lá para ele da central. Ó, esse rastreador foi quebrado, o ponto aqui sumiu. Então ele deixa lá guardado, lá, mas onde estava a máquina? Rapaz, nem sei. Nem sei, o cara que veio sumiu, a máquina foi furtada. Ah, mas o cara furtou e tirou o rastreador, rapaz, para você ver como é que os ladrões estão hoje em dia. O cara é audacioso, ele fez isso mesmo. Então, infelizmente, Fernando, já vi brasileiro, né, cara? É complicado. Já vi até isso, tá, Fernando? Já vi até isso. Né? Nunca paramos de nos surpreender dentro do direito. Então, veja, esta violação do inciso 4º do inciso 6º gera uma multa. Que multa é essa? Multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que será de até 20% sobre o valor da causa. Tudo bem? Fora, obviamente, a sanção criminal a ser apurada por autoridade competente.
Parágrafo 3º. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado, após o trânsito julgado a decisão que a fixou. E sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo seus fundos previstos no artigo 97. Pessoal, essa multa ela não vai para a parte contrária. Essa multa vai para o Estado, porque é o Estado que, em via de regra, está sendo prejudicado, que está correndo atrás, tentando localizar, é o Estado que foi prejudicado pela sua confiança pela parte ou pelo advogado. Então, por esse motivo, essa multa ato atentatório é destinada-se ao Estado. E, obviamente, o Estado poderá executar essa multa através da ação de execução fiscal. Tudo bem? Tranquilos? Parágrafo 4º, essa multa será estabelecida no parágrafo 2º, independentemente das outras multas que poderão ser aplicadas. Tudo bem? Então, ó, professor, então você está querendo dizer que multas poderão ser acumuladas? Com certeza, sem problema algum, tá bom? Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, então imagine-se que nós estamos novamente discutindo sobre uma colheitadeira, ou é alguma situação em que o valor é muito baixo, o valor da discussão é muito baixo, tudo bem, mas a pessoa está agindo com má fé, está dificultando a efetivação jurisdicional, né? Por exemplo, nessa situação da ação de busca e apreensão de menor, né, da criança, qual que é o valor ali? O valor inestimável, quanto que vale uma criança? Né? Não tem como se dimensionar um valor para essa causa. O valor vai ser R$1.000, né? R$1.000 para efeitos fiscais, é um valor inestimável. E aí você vai perguntar, professor, e nesse caso, como é que vai aplicar a multa? Multa de 20% sobre R$1.000 é R$200. O cara vai dar risada na cara, eu pago com gosto essa multa. Né? Então, para não se tornar uma decisão que vai passar como uma multa, que vai passar uma ideia de impunidade, o legislador já falou, olha, nessas situações, quando o valor é inestimável ou quando o valor é irrisório, a multa será de até 10 vezes o valor do salário mínimo. Então, já estaríamos falando aí de uma multa de R$10.450. Aliás, acho que eu não lembro se o salário aumentou, se é 1.045, acho que é 1.098, né? Eu não me lembro. É 1.098, né? Então, estaríamos falando aí de uma multa de mais de R$10.000, quase R$11.000 de multa. Mudou a conversa, né? Não estamos falando mais em R$200. Tranquilos? Parágrafo 6º. Aos advogados públicos e privados e aos membros da Defensoria Pública, Ministério Público, não se aplica os dispostos do parágrafo 2º e 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria. Então, pessoal, por que o Ministério Público, a Defensoria Pública, não vai pagar essa multa? Porque é o Estado pagando para o Estado uma multa. Não tem lógica, né? Por que o Estado vai pagar uma multa para ele mesmo? Então, o que tem que acontecer? Este servidor, né, este funcionário público, responderá possivelmente um PAD, processo, né, administrativo disciplinar, pelo ato de má-fé cometido. E aí vai se apurar o grau, né, qual é o grau da lesão causada, né, ao Estado, da lesão causada às partes do processo, podendo, inclusive, levar à exoneração deste servidor público. Tá? Pode ser ali uma punição de suspensão, uma punição somente de advertência, ou podendo até mesmo, em situações mais graves, ocorrer a exoneração. Lembrando que qualquer uma dessas situações poderá ser acumulada com multa. Tá? Isso aí vocês vão estudar lá no 7º semestre em Direito Administrativo. Tá bom? Parágrafo 7º. Reconhecida a violação do disposto do inciso 6º, tudo bem? Que é o caso lá do ato ilícito, né? O exemplo lá da colheitadeira. O juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º, que é a multa. Então ele vai falar, olha, se vira, eu quero a máquina de volta.
Se vira. Traz ela de volta, localiza ela. Se você não trouxer ela de volta, você não pode mais atuar dentro do processo e, obviamente, incidirá ainda a aplicação da multa de 20% e correrá ainda um processo criminal contra o senhor pelo ato que o senhor cometeu. Legal? Tranquilos? Mas volto a dizer, muitas vezes o cara é audacioso, né? Não tem nada a perder, então não liga, né? Infelizmente. Parágrafo 8º, o representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar. É óbvio, né, pessoal? Estamos falando, né, dentro do processo, que a decisão ela é destinada à parte e não ao seu representante judicial, né? Imaginando-se aqui, por exemplo, que ocorre algum desses atentados dentro de uma ação de recuperação judicial, tá? O administrador ele tem a posse, né? Ele tem a responsabilidade, mas o proprietário da fazenda, da fazenda, né? Que inclusive agora o STJ já autorizou a recuperação judicial de produtor rural, mas o proprietário da fazenda vai lá e some com algum maquinário. Não podia, né? E aí, professor, o representante judicial da RJ é o administrador. É ele que vai responder? Não, não foi ele que cometeu o ato. Né? Legal? Tranquilos? Então, finalizamos o artigo 77. O artigo 78 é muito rápido, muito simples. Ele diz respeito, pessoal, a expressões ofensivas. Toda vez que alguma das partes trazer aos autos expressões ofensivas, trouxe lá uma expressão que está maculando a honra, a imagem ou a boa fama de alguma das partes no processo, né? O advogado, com certeza, é imaturo, né? Não está agindo conforme se espera dele, conforme eu disse a palavra anterior, com urbanidade. É aquele advogado, vou falar com todo respeito aos demais, despreparado. Ele acaba se ofendendo no lugar do cliente e quer ali buscar com unhas e dentes a sua verdade e começa, infelizmente, ofendendo a parte contrária. Inclusive, já vi situações do colega ofender o outro colega na petição. Absurdo. Data vênia, com todo respeito, mas o advogado da parte contrária é o famoso burro. Por favor, doutor. Por favor. Já vi, pasmem vocês, já vi situações como essa. Não ocorreram comigo, mas ocorreram com alguns outros advogados. Tá? E, obviamente, esse colega responderá um processo administrativo dentro do TED, Tribunal de Ética e Disciplina dos Advogados. Tá? É um absurdo, mas já vi situações como essa. Tá? E esta expressão ofensiva que ele escreveu dentro do processo, vai ocorrer algumas coisas com ela. Primeiro, se essa expressão ofensiva for realizada de forma verbal, de forma oral, dentro de uma audiência ou dentro de uma sustentação oral dentro do tribunal, o juiz, na hora, realizará uma advertência. Doutor, o senhor não pode utilizar esse tipo de palavra, esse tipo de expressão dentro do tribunal ou dentro do processo. Se o senhor utilizar ela novamente, eu vou lhe cassar o direito à palavra. Ou seja, na audiência o senhor não fala mais. Tudo bem? Segundo, se esta expressão ofensiva for escrita, o juiz vai determinar que ela seja riscada do processo. Se for físico, né? Professor, como é que vai riscar no processo? Canetão preto, frente e verso. Vai riscar aquela palavra para que nunca mais ela seja lida por outra pessoa no processo. Se for eletrônico, esse arquivo será baixado, será grifado no arquivo, né? Vai ser excluído aquele arquivo e vai ser incluído um novo arquivo com o devido riscado ali, né? A não ser que já exista alguma outra ferramenta eletrônica que eu não tenho conhecimento. Tá? Mas em via de regra vai ter que se deletar aquele arquivo e anexar um novo. Tá? E, obviamente, o juiz vai determinar uma certidão com o inteiro teor dessa expressão ofensiva, antes de riscar ela. Por quê? Porque você agora tem um documento oficial, né, judicial oficial, que a parte contrária xingou ou ofendeu a honra do seu cliente ou a boa fama dele. Professor, mas o que você pode fazer com isso? Você pode, primeiramente, acionar o poder, a polícia judiciária, né, através de um boletim de ocorrência lá, da notícia crime
de um crime de ofensa à honra, né? Vocês já estudaram isso lá, os crimes de calúnia, difamação, né? Que deverá ser apurado em um processo criminal próprio, e obviamente você poderá ingressar com uma outra ação, uma ação indenizatória em razão do quê? Da ofensa à honra e boa fama do seu cliente. Lhe pedindo o quê? Indenização pelos danos morais. Tá? Pessoal, era isso. Falei bastante hoje. Fico feliz que vocês estão aqui. Coloquei uma frase final aí. Todos os dias uma pequena conquista. E no final de tudo, uma vitória na batalha. E isso, na verdade, é o nosso dia a dia, né, pessoal? Todo dia nós vamos acrescentando algo, aprendendo algo. E se Deus quiser, ao final aí, vamos vencer essa batalha. Beleza? O doutor Moisés colocou aqui, no último congresso jurídico, lamentavelmente, a FACIP trouxe um advogado palestrante, verdade, fiquei sabendo, que ofendeu e xingou juízes e membros do Ministério Público. Pessoal, uma pessoa extremamente deselegante, não vou nem tratar o nome do colega, não o conheço, não estava presente no dia, até porque como eu não atuo em direito penal, eu entendi que não era um tema relevante, não atuo, não gosto, na verdade. E fiquei sabendo, e pasmem vocês, na plateia havia 2 professores nossos, tá? Um delegado e o outro promotor de justiça. Então, poxa vida, né? Extremamente deselegante, extremamente desnecessário. Em momento algum, qualquer colega havia ofendido, né? Ou trazido motivos que, em momento algum, na verdade, uma ofensa é justificada, né? Muito mais numa situação de um congresso jurídico, né? Infelizmente, ficou aí um ensinamento de como não fazer uma palestra, né? Pessoal, muito obrigado a todos pela paciência de vocês. Espero ter somado um pouco aí do conhecimento que eu tenho com vocês. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus. E eu vou mandar depois no grupo ali, se nós conseguirmos marcar uma aula, essa aula que eu acabei não tendo com vocês, talvez no sábado, ou em algum dia que vocês não tenham aula. Tá? Mas eu mando lá no grupo, nós vamos discutir com calma. Tá bom? Beleza? Obrigado, professor, pela brilhante aula, viu? Ô, seu Moisés, obrigado. Bondade sua. Até mais, tchau.